Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje vou mostrar uma nova baia que montei para a reprodução, né? E vou dar algumas dicas interessantes, porque tem algumas regrinhas que você deve aplicar quando mudar as aves de local, para que mantenha-se o bem-estar, beleza? Também vou falar da última incubação, o resultado que não foi lá essas coisas, e contar mais algumas novidades aqui na granja, beleza? Então, vamos ao vídeo. Pois é, galera, resolvi utilizar essa baia para reprodução. Ela já estava sem nenhuma ave há mais de um mês. Eu dei uma limpada e ficou vazia, né? E é bem interessante que você tenha uma boa estrutura, que a baia fica vazia, ela fica livre das bactérias, alguns vírus e até dos ectoparasitas. Isso é interessante, né? Para isso que existe o vazio sanitário. Bom, para deixar a baia pronta, eu precisava fazer algumas coisas, né? Primeiro, fazer o ninho, já que é uma baia para reprodução, precisa do ninho para as galinhas botarem seus ovos, e também da cama. Então primeiro eu vou mostrar o ninho, como eu fiz ele, né? Eu aproveitei aqui uma tábua bem velha mesmo, aquelas de madeira prensada. Montei aqui tipo uma mesinha para colocar o ninho em cima. E o ninho eu peguei de uma melgueira, né? Aquelas caixas de abelha do meu pai. E como vocês sabem, né? As galinhas elas precisam de um ambiente um pouco mais discreto. Então estava muito claro, coloquei duas tábuas para deixar um pouco mais escuro o ambiente, para que as galinhas se sintam mais à vontade. E agora a hora de buscar a cama da baia, né? Tanto para o piso quanto para o ninho. E eu já tirei um bocado de capim e deixei no sol secando. Um dia foi o suficiente para deixar o capim seco, para vocês verem como o sol aqui não perdoa. Quando a cama é de capim, é interessante que você coloque uma camada bem grossa, porque ela se deteriora muito rápido. E no ninho também, né? As galinhas no ninho elas costumam ficar arrancando o capim, jogando para fora. Logo logo o ninho tá vazio, só a tábua. E aí já viu, a galinha põe o ovo no lugar duro, pá! Bate, quebra, e aí é só prejuízo. A cama de capim ela deixa o galinheiro com uma aparência assim bem rústica, né? É bem agradável e o cheiro também é bom. Eu acredito que as galinhas se sintam muito bem nessa cama de capim. O ambiente fica bem natural. Hora de buscar o galo e a galinha, o reprodutor e as matrizes. E eu vou colocar aqui o galo pintado, né? Galo GSB. Eu vejo ele como o galo mais bonito aqui. Ele não é muito alto, mas é bem robusto e muito jovem, né? Ainda não nasceram as esporas. Deve ficar com um corpo bem largo. Junto com ele vou colocando 3 galinhas GSBs, mil flores, né? Uma delas um pouco mais discreta, um pouco menor, era das que eu tinha colocado como refúgio, mas ela evoluiu bem e começou
a botar ovos muito cedo. Então achei interessante utilizá-la como matriz. Também resolvi colocar uma sura barbuda. Estou tentando salvar a genética, né? Porque só tem 2 suras aqui, uma já é bem velha e essa iniciou a postura há pouco tempo. Fiz uma poda nas penas que fica em volta da cloaca, né? Para facilitar aí a cópula do galo. Aí a surinha ficou só de mini saia. Bom, como ela não tem costume com as outras galinhas, deve levar algumas bicadas até se acostumar. O porte dela também é bem menor, o que deve dificultar aí o cruzamento. E ela põe ovos azuis. Olha só. Na outra baia das balões ficaram 9 galinhas e um galo. Quem estreou nela como reprodutor foi esse, o prateado, né? Ele é o maior de todos, galo muito grande, porte bem bacana, tem aprumo, só que ainda não está muito habilidoso para copular. Mas logo logo ele aprende, né? Pois ele nunca tinha tido contato com as galinhas. A plumagem dele ainda não está completa, né? Tá cheio de canudos ainda. Até a cauda aí tá bem desconfigurada. Então aqui na baia do pintado, a prole não vai ter consanguinidade, porque ele não tem parentesco com as galinhas. E aí vai dar para cruzar a prole dele com a do prateado, né? Sem consanguinidade também. E assim aumentando cada vez mais o plantel de GSB. Bom, questão de bem-estar e adaptação ao ambiente. Quando você muda galinhas de local, normalmente elas vão se estressar. Mesma coisa de você estar na sua casa e lhe tirarem dela, né? E você ter que acostumar em uma nova casa. É basicamente assim. Claro, as galinhas são irracionais, não tem tanto apego emocional como a gente. Mas elas também sofrem. E aí o que a gente faz para amenizar esse estresse que as galinhas passam? Uma coisa é deixar o alimento disponível para as galinhas, né? Alimentação à vontade. Coloca ração no comedouro aí para que elas possam ficar comendo e assim elas não se estressam. Também tem que ter água disponível, não deixe faltar de jeito nenhum. E uma orientação bacana é colocar vitamina na água, o VitaGold. Ele já vem com a indicação de você disponibilizar ele na água para as galinhas quando você transporta elas, né? Muda de lugar, quando tem mudança de tempo, assim, em situações de estresse. O ambiente calmo também, sem movimentação de pessoas, é um ambiente claro, um espaço adequado. Isso vai ajudar bastante na adaptação à nova baia. E quando você muda as aves de local, é comum que elas parem de produzir ovos por alguns dias, até se adaptarem. Bom, isso varia de ave para ave. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, mas é comum isso acontecer. Quem cria galinha poedeira mesmo sabe, qualquer coisa que você altera no galinheiro, elas diminuem bastante a produtividade. São animais muito sensíveis. Antes de mais nada, quero pedir para vocês deixarem suas curtidas e considerem se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, né? Para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Falando da incubação que foi feita recentemente, dos ovos de galinha GSB, né? Galinha sertaneja balão, com aquele galo de pescoço pelado carijó, o Tompkins, filho do Thompson. Bom, eu tinha colocado 15 ovos para incubar, tirei uns 5 não galados e dos que restaram nasceram 6. Outros pintinhos morreram dentro dos ovos, né? E dos 6 que nasceram, um acabou morrendo, que nasceu defeituoso. Ele não caminhava, só ficava se revirando. Então a incubação não foi
muito legal, mas era assim, praticamente um teste, né? Porque as galinhas estavam iniciando a postura. E o galo também, eu acabei me desfazendo dele porque era bem violento. E aqui a gente vê que a genética do galo predominou, né? São os bisnetos do Thompson. Ainda saíram alguns carijós, dá pra ver pela cor. Esses escurinhos com a mancha na cabeça. Vou deixar eles com a galinha uns 15 dias, depois vou separar. Galinha é muito bagunceira, a gente coloca a ração para os pintinhos, ela acaba ciscando tudo, sujando tudo. A água tem que ficar limpando o tempo todo. Então fica melhor criar eles dentro do pinteiro. O legal de estar com a galinha é que ela pode aquecer eles nos primeiros dias, né? Quando eles ainda não controlam a temperatura corporal. Acredito que a outra incubação, que já está em andamento, terá um resultado melhor. As galinhas já tinham um certo tempo que estavam produzindo e o galo que eu utilizei para a reprodução foi o Wilbur, né? O galinho vermelho de pescoço pelado. Vamos aguardar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!